Fala pessoal, boa noite, um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje temos um quadrinho para ficar mais organizada a nossa aula e hoje falaremos sobre a culpabilidade, uma aulinha expressa de revisão bem rápida, indo direto ao ponto para a gente relembrar o que é mais importante. Mas antes de eu começar a falar, se vocês quiserem acompanhar essa aulinha já com material escrito, né, com a parte escrita da nossa aula, está disponível no nosso grupo de materiais, beleza? Tá lá no link da bio, ou se vocês quiserem, podem me pedir por mensagem, mas é bem simples de acessar, ok? Galera, mais um aviso antes da gente começar a falar. Amanhã, o nosso e-book completo dos principais crimes contra o patrimônio estará disponível. Vai ser liberado também no nosso grupo de materiais, ok? Já falei, envia para aquele amigo que estuda, porque o presente de Natal adiantado tá aí, ok? Então vamos falar da culpabilidade hoje. Galera, o que eu acho que é muito importante aqui? É o seguinte, quando a gente estuda em outros momentos, alguns professores, até mesmo na faculdade, enfim, em determinados momentos, a gente estuda os substratos do crime, a gente estuda do que o crime é formado, mas ao longo do tempo a gente acaba se perdendo um pouco dentro dos conceitos. Por quê? A gente precisa entender esse mecanismo aqui, porque toda a parte geral do direito penal vai girar em torno da teoria do crime. A teoria do crime, a teoria tripartite do crime, que é adotada pelo nosso ordenamento jurídico, ela se resume a isso aqui. A gente tem esses três pontinhos: o fato típico, o fato ilícito e o fato culpável, beleza? Inclusive por isso, né, galera? Por isso que a teoria do crime dá o nome aqui do nosso perfil, porque realmente, assim, é a matéria. Mas, enfim, hoje falaremos de um dos três substratos do crime, que é justamente a culpabilidade. Porque, galera, olha só, pra vocês entenderem, por isso que é tão importante a gente se localizar. E aqui dentro de culpabilidade eu botei isso aqui pra gente entrar, mas eu fiz questão de botar isso aqui pra vocês entenderem onde estamos, certo? Porque eu quero sempre deixar vocês situados aqui, beleza? Na nossa situação aqui. Então vamos lá, olha só. Primeiro, para existir uma conduta criminosa, para existir um crime, se a gente pudesse pegar o crime e dissecar esse crime, fazer uma autópsia no que é o crime, a gente veria que ele é formado do fato típico, da ilicitude e da culpabilidade. Se a gente perde um desses aqui, primeiro que a gente tem a gente necessariamente analisa nessa ordem. Primeiro, se o fato é típico. Segundo, se o fato é ilícito, também antijurídico, são sinônimos. E terceiro, se há culpabilidade do agente, beleza? Porque se perdemos qualquer um desses substratos aqui, não temos crime. O crime, ele cai. É como se fosse um efeito dominó, beleza? Cai um, os outros também caem, certo? Então, assim, hoje a gente vai analisar o terceiro substrato do crime de acordo com a teoria tripartite do crime, beleza? O terceiro substrato que integra o crime em si. Agora, dentro da culpabilidade, a gente também tem elementos, porque esses aqui são os elementos do crime. Dentro da culpabilidade, a gente tem os elementos da culpabilidade. Do que a culpabilidade é formada, certo? Porque eu falei pra vocês, o crime, se a gente pudesse dissecar, fazer uma autópsia, a gente veria que ele tem um fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, certo? Agora, a culpabilidade em si, se a gente puder dissecá-la, também acharemos diversos elementos. Inclusive, acharemos causas que excluem a culpabilidade, beleza? Então, vamos lá. Quais são os elementos da culpabilidade? Primeiro, antes de entrar nos elementos, que eu tô animada aqui, né, com vocês, porque eu gosto de trazer uma visualização melhor pra vocês aqui, acho que isso é bem pertinente, então eu já tô seguindo. Mas vamos lá pro conceito de culpabilidade antes. Galera, adotamos a teoria limitada da culpabilidade no nosso ordenamento jurídico. Temos outras teorias que explicam, que conceituam o que seria a culpabilidade. Todas as mais relevantes estão no nosso material escrito, mas aqui eu preciso ir direto ao ponto com vocês, porque estamos numa aulinha de revisão, certo? Então, de acordo com essa teoria, qual é o conceito da culpabilidade? A culpabilidade nada mais é do que o juízo de reprovação, o juízo de censura de um comportamento voluntário e contrário ao ordenamento jurídico como um todo, certo? Esse é o conceito da culpabilidade, de acordo com a teoria que adotamos no Brasil, beleza? E agora, de acordo com esse conceito, quais são os elementos da culpabilidade? A gente tem os seguintes elementos. Ou seja, a culpabilidade ela é formada do quê? O que temos dentro da culpabilidade? O que forma a culpabilidade, certo? Qual a estrutura da culpabilidade? Porque a estrutura do crime já vimos aqui, certo? Agora a estrutura da culpabilidade, falaremos sobre ela. A gente tem a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Galera, mais uma vez temos aquele efeito dominó. Se a gente perde um desses elementos aqui, a gente já não configura a culpabilidade. E se a gente não configura a culpabilidade, o que acontece? A gente não configura o crime, certo? Ou seja, se eu apago um desses aqui por essas questões aqui, ó, o que tá de azul, eu botei de azul, são causas de exclusão desses respectivos elementos, certo? Então, se a gente tem uma dessas causas de exclusão aqui, seja excluir a imputabilidade, seja excluir a potencial consciência da ilicitude, seja excluir a exigibilidade de conduta diversa, perderemos a culpabilidade em si, porque, mais uma vez, galera, pensem naquele castelinho de cartas. Sabe quando você pega cartas de um baralho e vai fazendo aquele castelinho? Se você puxa uma, aquilo tudo desmorona, certo? É a mesma situação, tanto para a teoria tripartite do crime, fato típico, ilicitude e culpabilidade, quanto para os elementos de dentro da culpabilidade em si. Beleza? Ah, e mais uma observaçãozinha muito breve antes de eu falar com vocês sobre imputabilidade. Aqui estamos falando, já falei várias vezes, mas só para diferenciar, da culpabilidade enquanto terceiro substrato do crime. Por quê? Porque a gente tem outros conceitos de culpabilidade. A gente tem a culpabilidade em si sendo utilizada como de outras formas no nosso ordenamento pelo direito penal. Por exemplo, quando a gente fala lá na primeira fase de aplicação da pena privativa de liberdade, o artigo 59 do Código Penal, ele fala em análise da culpabilidade. Culpabilidade lá não é a mesma culpabilidade que a gente está falando aqui, certo? Não é a análise dessa culpabilidade, se o crime se há fato típico, ilícito e culpável. Não, por quê? Porque se a gente está aplicando a pena privativa de liberdade, a gente já passou dessa fase aqui. A gente já chegou à conclusão que o fato é típico, ilícito e culpável. Por quê, galera? Como consequência aqui desse fato típico, ilícito e culpável, a gente tem a punibilidade. Ela é uma consequência do fato típico, ilícito e culpável. Ela não integra o crime. Ou seja, se estamos aplicando a pena, já passamos dessa fase. A gente já viu que o fato é típico, que é ilícito e que é culpável. Beleza? Então a culpabilidade lá do artigo 59, que a gente analisa na primeira fase de aplicação de uma pena privativa de liberdade, que inclusive a gente tem aula sobre isso aqui também de revisão. Foi a nossa última aulinha de revisão. Bom, também tem material escrito, enfim. Se a gente já está analisando a primeira fase de aplicação da PPL, certo? Já passamos dessa fase, a gente já concluiu que o fato é culpável. Então, culpabilidade lá é no sentido de o nível de reprovação daquele comportamento, certo? É o nível de reprovabilidade daquela conduta lá naquele momento, certo? Então, esse é o sentido de culpabilidade. Olha um exemplo de culpabilidade lá, nesse momento de aplicação da PPL. É aquele prefeito que desvia verbas, mas isso já é muito reprovável, né? Mas ele não só desvia verbas do orçamento que ele tem, do orçamento público. Ele desvia verbas da saúde no momento da pandemia. Exemplo. Olha o quão reprovável é esse comportamento. Então, aqui, essa culpabilidade, lá do artigo 59, lá da primeira fase de aplicação da PPL, é nesse sentido, e não no sentido de terceiro substrato. Porque se estamos aplicando a pena, se temos punibilidade, é porque já concluímos que temos esses três substratos aqui. Beleza? Já avançamos. É a ideia do castelinho de cartas, a mesma situação pra cá. Então vamos evoluir, que eu não paro de falar, né, gente? Vamos seguir aqui. Bora lá. Então vamos aqui pro primeiro substrato. O que é a imputabilidade? Galera, imputabilidade é a possibilidade de se atribuir a alguém a prática de uma infração penal. É a possibilidade de ser responsabilizado penalmente. E a gente tem casos de inimputabilidade. O que significa inimputabilidade? É quando o indivíduo ele não é imputável, ou seja, ele não pode responder penalmente. E a gente tem três situações trazidas aqui pela doutrina, pelo nosso código de inimputabilidade. Quais são essas situações? Primeiro eu quero dizer para vocês, para a gente analisar essas situações, a gente tem três critérios que versam sobre a imputabilidade em si. Critérios que vão analisar se uma pessoa é ou não imputável, certo? Quais são esses critérios? A gente tem o critério biológico, a gente tem o critério psicológico e biopsicológico. E qual é o critério adotado pelo nosso ordenamento, pelo nosso código? Galera, depende da ocasião, certo? Porque olha só, de acordo com o critério biológico, de acordo com esse critério, a gente levaria em conta apenas o desenvolvimento mental. É uma coisa muito mais objetiva, muito mais preto no branco,
certo? Que é o critério utilizado aqui no que tange a menoridade, porque o menor de idade, o menor de 18 anos, ele não responde penalmente, ele é inimputável. Por quê? Ele não tem imputabilidade. Por que isso? Porque levamos em consideração um critério biológico de desenvolvimento mental incompleto. Chegou-se à consideração cientificamente de que os menores de 18 anos não têm desenvolvimento mental completo. Portanto, temos uma presunção absoluta de inimputabilidade para o menor de 18 anos. Menoridade aqui nesse sentido. Então a gente usa o critério biológico, certo? Agora o critério psicológico, ele leva em conta apenas a capacidade de entendimento daquele indivíduo, certo? A capacidade de autodeterminação daquele agente no momento da conduta. Esse é o critério psicológico. Só que a gente tem também o critério biopsicológico, que leva em consideração tanto o desenvolvimento mental quanto a capacidade de entender, a capacidade de entendimento, a capacidade de autodeterminação do agente naquele momento, certo? Então o critério biopsicológico ele é utilizado aqui na doença mental e na embriaguez acidental completa, certo? Eu vou ler para vocês o artigo 26 do nosso Código Penal, que fala sobre a doença mental, certo? Olha só. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, certo? Então, no caso de uma doença mental, nesses termos do artigo 26 do Código Penal, o agente ele não será imputável. No caso da menoridade, ou seja, menores de 18, também não serão imputáveis, eles não praticam crimes, eles praticam atos infracionais análogos aos crimes. O que isso significa? Então se fulaninho com 17 anos cometeu um homicídio, a gente vê que aquela pessoa ali, né, aparentemente total consciência, vai e mata outra. E essa pessoa não vai responder por nada? Não, galera, ele vai responder. Teremos consequências aqui nesse caso. Só que ele responderá de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele responderá mediante medidas socioeducativas. Lhes serão aplicadas medidas socioeducativas e não penas, certo? Nem medidas de segurança no caso. A gente vai aplicar medidas socioeducativas, beleza? Olha só, então vamos lá. Esse é o caso da menoridade. E aqui a embriaguez acidental completa, que é um exemplo, assim, que é no caso que aquele agente ele não quer se embriagar. Alguém pode ter posto bebida no copo dele, ele não sabia, e ele ficou completamente embriagado. Ou então é um exemplo que a doutrina traz, que é ridículo, né? A pessoa que se afoga num barril de vinho. Enfim, ela acidentalmente fica completamente embriagada. Essa pessoa ela também não é imputável, ela não pode responder pelos seus sentidos. Certo? Agora vamos para o segundo elemento da culpabilidade, é da ilicitude. Galera, é a possibilidade que aquele agente imputável tem de entender, de compreender a reprovabilidade da sua conduta, a ilicitude daquele seu comportamento, certo? E aqui não é uma reprovabilidade naquele sentido técnico, jurídico, certo? Mas ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, certo? Isso é inegociável, ok? Só que a gente tem situações que o agente, ele não entende a ilicitude daquele fato. Olha só, a gente tem isso no artigo 21 do nosso Código Penal. Qual é a causa que exclui, então, essa potencial consciência da ilicitude? É justamente o erro de proibição. O erro de proibição está aqui. Por isso que é tão importante a gente visualizar toda essa engrenagem do direito de uma forma mais ampla. Porque a gente tem o crime aqui, o fato típico, ilícito e culpável. O erro de proibição, porque às vezes a gente vê um conceito, onde isso tá? Sabe? Isso fica muito confuso, porque você não sabe, a pessoa te dá um conceito e não te diz aonde isso se localiza, da onde veio, o que isso versa sobre, certo? Só te dá o conceito, exemplos, etc. Mas vocês têm que entender que o erro de proibição ele é uma causa de exclusão da potencial consciência da ilicitude. E a potencial consciência da ilicitude, ela é um elemento da culpabilidade, que é um elemento do crime, beleza? Tudo muito encaixado, por isso que eu tô falando que é tão importante a teoria do crime. Então, galera, já falei pra vocês qual é a potencial consciência da ilicitude e a causa de exclusão é justamente o erro de proibição, que é o erro sobre aquela situação. Olha o que diz o artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. E quais são as situações possíveis aqui, galera?
Vou dar um exemplo pra você. Ele é holandês que veio passar férias aqui e ele não sabe que no Brasil é proibido utilizar maconha, fumar maconha, que não é permitido, certo? Que é uma droga ilícita. E ele vai, acende o seu cigarro de maconha e fuma normalmente. Por quê? Porque em seu país é permitido e ele não sabe que aquela conduta não é permitida aqui, certo? Nesse caso, o juiz vai analisar um caso concreto e vai ver se estamos diante de um erro de proibição. Se evitável, isento de pena. Se inevitável, a gente tem uma causa de diminuição, certo? Tudo está no material escrito, eu preciso avançar para o próximo tópico, tá? Agora, a exigibilidade de conduta diversa aqui, o terceiro elemento da culpabilidade. Galera, o que é a exigibilidade de conduta diversa? Gente, nada mais é do que diversa. Não basta que o agente seja imputável e tenha potencial consciência da ilicitude do seu comportamento. Ele também precisa poder agir de acordo com o direito, de acordo com o ordenamento jurídico, que é a exigibilidade, é poder exigir dele a conduta diversa, é poder exigir que ele se porte de acordo com o ordenamento jurídico, de acordo com o direito. Galera, por quê? Olha só, a gente tem causas de exclusão, agora vocês vão entender melhor dessa exigibilidade de conduta diversa, que nada mais é do que a inexigibilidade de conduta diversa, é a causa de exclusão, certo? E quais são essas causas de exclusão? São a coação moral irresistível e a obediência hierárquica não manifestamente ilegal. Isso eu não especifiquei aqui, mas também tá no material. Obediência hierárquica não manifestamente legal. Como assim? Olha só, qual é o exemplo aqui de coação moral irresistível? Galera, fulano, morador de uma comunidade, por exemplo, ele conhece um traficante muito perigoso daquela região, certo? E esse traficante muito perigoso chega pra ele e fala assim, que é conhecido como matador, chega e fala assim, olha, fulano, se você não entregar essa mochila pra mim em tal local, eu vou matar toda a sua família, certo? Vou matar sua esposa, seus filhos, etc. Fulano, apavorado com a ameaça, e aqui, ó, é coação moral, não é coação física, porque se for uma coação física irresistível, a gente exclui a conduta que tá lá dentro do fato típico, nada a ver com isso aqui, tá? É coação moral, nesse sentido. Então ele fala, fulano, você vai lá, você entrega essa mochila, tá cheia de droga, cocaína, tudo que você possa imaginar. E ele fala pra fulano, entrega, senão eu mato toda a sua família, tá? O que fulano faz? Fulano vai e entrega. Fulano foi pego pela polícia, fulano vai explicar toda a situação. Não teremos crime, porque não há culpabilidade, porque se a gente exclui isso aqui, cai tudo, certo? Todos os demais elementos caem, a gente não tem, é o castelinho de cartas, beleza? Agora, essa é a coação moral irresistível. O que é uma obediência hierárquica não manifestamente legal? É justamente a obediência de um superior hierárquico. Essa obediência hierárquica, ela tem alguns requisitos, certo? Que é uma ordem de um superior hierárquico e uma ordem não manifestamente legal. E aquele agente, para ter excluído a sua culpabilidade, certo? Para excluir essa exigibilidade aqui de conduta diversa, ele tem que cumprir estritamente aquela ordem do seu superior hierárquico, desde que não seja manifestamente legal. E aqui a gente necessariamente vai estar numa relação de direito público, certo? Por exemplo, o policial que cumpre a ordem de um delegado super experiente. Esse policial acabou de se juntar à força policial, certo? E ele cumpre a ordem de um delegado, ele cumpre estritamente aquela ordem, que não é manifestamente legal, certo? Mas é uma ordem ilegal, só que ele não sabia. Portanto, ele não responderá. Quem responde é o autor daquela ordem. Ou então, o coator, certo? A pessoa que exerceu a coação moral irresistível. Essas são as causas de exclusão aqui da exigibilidade da conduta diversa. Ou seja, são causas de inexigibilidade de conduta diversa. Pessoal, temos exemplos, temos mais conceitos, temos as teorias, temos tudo no nosso material escrito, certo? Eu espero vocês no nosso grupo para vocês acessarem isso com muita tranquilidade, porque aqui, galera, foi uma aulinha muito breve e temos muito conteúdo no que tange a culpabilidade. Eu poderia passar mais de uma hora aqui falando com vocês, desenvolvendo tudo isso, trazendo mais exemplos, trazendo um conceito mais profundo. Só que aqui a nossa proposta é fazer uma aula rápida, beleza? Para que vocês vejam, hoje é sábado, certo? Um pouquinho mais tranquilo, um estudo mais leve, ok? Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado bem claro. Eu acho que é muito importante a gente sempre bater na tecla de entender onde a gente está, onde isso se localiza. O direito, ele é uma engrenagem, ele não funciona, nada está
totalmente isolado, é tudo muito interligado no direito, seja no direito penal, no direito processual penal, no direito como um todo, certo? Então é muito importante a gente entender onde estamos pisando, beleza? E a teoria do crime é essencial para entender toda a parte geral. Tudo isso aqui, entendendo toda essa estrutura, tudo fica muito mais fácil, beleza? Espero que tenham gostado. Faremos mais